Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de arte. Eu sou Anailson Mesquita, professor da Rede Estadual de Ensino, e estaremos juntos aqui para falar um pouquinho sobre a história da arte, né? Esta aula que foi dividida em duas partes, tá? Parte 1 e parte 2. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a história da arte, parte 1. Beleza? Peguem aí seus lápis, tá? Caderno. É muito importante vocês fazerem anotações, tá bom, meus amigos? Então vamos nessa. Bom, a história da arte é vista como uma área do conhecimento que aborda as diversas manifestações artísticas do ser humano ao longo de sua trajetória no planeta, né? Então aí a gente vai observar vários contextos históricos aí da história da arte, né? Até porque nós temos várias civilizações também contribuíram com a arte, né, e para a arte. Podemos dizer que tais manifestações se dão por meio da dança, olha só, música, teatro e artes visuais, tá? E outras expressões que têm a intenção de transmitir emoções, ideia e visão de mundo, né? A arte está relacionada às primeiras formas de expressão humana e, dependendo do local e momento histórico, se manifestou de diferentes maneiras, né? Então, é importante a gente entender, né, que a arte que nós conhecemos aqui é diferente da arte que acontece em outros países, né? Da mesma forma que nós temos o carnaval aqui, nós temos outras festas em outros países que também fazem parte da cultura desses países e também aí do contexto histórico, artístico, né, e cultural, tá bom, meus amigos? Vamos lá. Artes visuais, tá? As artes visuais fazem parte de uma categoria da arte artística, da área artística, desculpa, a arte artística é engraçado, né? Que estabelece as várias formas de expressões visuais, né? Então aí a gente vai ter o contexto mais visual, certo? Olhar, tá? As cores e as formas são principais elementos de apreciação das suas manifestações, tá? Então aí nós vamos trabalhar principalmente aí cores, né? Formas e assim por diante. A palavra visual é originária do latim visualis e significa exatamente ao que é relativo à visão, né? Por isso as artes visuais se relacionam com a linguagem visual, tá? O conceito de artes visuais surgiu após a Segunda Guerra Mundial, justamente para designar a percepção visual das formas de manifestações artísticas. Todos os trabalhos artísticos visuais possuem um valor estético e uma criatividade humana para serem consumidos através dos olhos. Por isso, as artes visuais ainda podem ser compreendidas como um conjunto de arte que pode representar o mundo real ou imaginário mediante a percepção da visão. Olha só que bacana, né? Então, olha só, artes visuais. Ah, professor, mas artes visuais eu só tenho que pintar? Não. Não, meu querido, você não precisa só pintar. Olha, tem muitos aspectos que está dentro das artes visuais, né? Nós temos aí a arquitetura, que também fazem parte das artes visuais, né? Nós temos aí o contexto da moda, que também fazem parte das artes visuais. Quando eu vi essa camisa aqui, né, naquele manequim todo saradão, eu achei que ela era bonita e iria ficar bonita em mim. Então, através da visão, eu tive a vontade de consumir esse produto. E aí eu fui lá e comprei, né? Então foi através das artes visuais, né, no contexto da moda, que nós tivemos essa comunicação, né? Eu e a roupa e o artista que criou a roupa, não é verdade? Então não é só, tá, questão de pintura. A artes visuais é muito mais ampla do que isso, tá bom, meus amiguinhos? As diversas formas, tá, de expressões visuais são os elementos chaves das artes visuais. Em cada expressão artística, tá, existe um significado em que o artista visa despertar a sensibilidade do espectador, tá? Então, em cada uma, tá, dessas modalidades existe aí uma forma de se fazer e uma forma de despertar aí no outro, né, o que se quer despertar.
Então vamos lá, olha só o que eu estava falando. São considerados artes visuais os seguintes tipos de arte. Olha só, o desenho, né? Toda a produção e representação artística de obras formadas por linhas, pontos, formas bidimensionais, né? A pintura, técnica de aplicação de pigmentos em superfícies a fim de colorir, né? É a pintura. A gravura, que é a técnica artística que imprime várias cópias mediante uma matriz artesanal, né? Nós temos aí a fotografia, que é também uma das áreas das artes visuais que está muito em atualidade. Agora as pessoas estão utilizando bastante e se profissionalizando bastante na fotografia, né? Nós temos aí o cinema, tá? Que é a técnica audiovisual, né, de reprodução de imagens e som, né, em movimento, como os filmes e documentários, né? Então, como o nosso querido professor estava falando, não é só um tipo, tá? Mas são vários outros tipos, né? Seguindo a lista, nós temos a escultura, né? A arquitetura, a novela, a moda, a decoração, o paisagismo, né? Existem pessoas que trabalham aí com a arquitetura, e o paisagismo, né? E aí nós também, entra também o contexto das artes visuais, né? Tudo aquilo que tem a ver com a visão, com o visual, com o olhar, faz parte da arte visual, tá bom, meus amigos? Inclusive, o próprio teatro também, ele faz parte aí, ele entra, né, em contexto com as artes visuais, beleza? Quando se fala em arte na pré-história, estamos falando da produção vista como artística na pré-história, né? Isto é, durante os períodos paleolítico, neolítico e idade dos metais, tá bom, gente? A arte na pré-história é a arte que acontece nesse período. Em geral, compreende pinturas realizadas em cavernas, tá? Grutas, as gravuras, né? Esculpidas em rochas, esculturas, pequenas estatuetas, né? Para facilitar a nossa compreensão a respeito do assunto, é importante considerarmos que os 3 períodos citados, em que são considerados como arte da pré-história, são o Paleolítico, né? Período que corresponde de 2.500.000 anos atrás a 10.000 anos antes de Cristo, o Neolítico, que é período que estende-se aí de 10.000 a.C. até 5.000 a.C., e aí nós temos a Idade dos Metais, que vai de 5.000 a 3.500 anos antes de Cristo, tá? Isso é bem interessante, tá? Se vocês fizerem notações desses períodos aí, que são o período onde nós temos aí a arte na pré-história, tá bom? Tranquilo? E na Idade Média, né? A arte medieval é aquela que foi produzida durante o período da Idade Média, século que vai do século V até o século XV, né? Então está associada à religiosidade, uma das características, tá? Bastante é a religião, uma vez que nesse período a igreja tinha grande poder e influência na vida das pessoas, né? Assim, o teocentrismo, Deus no centro de tudo e do mundo, foi a principal característica da cultura medieval, né? Então, nessa época da cultura medieval, todas as criações artísticas estavam voltadas aí para o contexto religioso, né? Tudo falava de Deus, né? Falava do Criador, falava da vida ali, dos anjos e tudo mais, tá? Tudo na Idade Média falava do contexto religioso, certo? Aí, após o período medieval, nós temos aí o Renascimento. O que é o Renascimento, né? É o período onde o homem vai parar de olhar mais para a igreja e olhar mais para quê? Para o homem, né? Para o contexto humano, para as emoções humanas. Tranquilo? Então, o Renascimento representou uma das vertentes do período renascentista, né? Com a profusão de diversas obras. Lembramos que o Renascimento foi um movimento artístico, intelectual e cultural, tá? Teve início aí no século XV, né? Aí no final do período medieval, na Itália, e foi
com o declínio do sistema feudal e de diversas características associadas ao período medieval, que surgiu aí a Renascença, um período de efervescência cultural, artística e científica que se espalhou pela Europa. Então, como a gente pode observar, é um período aí cultural, artístico, intelectual e científico. Por esta razão, né, através da ciência, o homem passa a pensar, olha, por que não olhar mais para nós, né, para o homem, para as concepções humanas, para o sentimento humano, né? Porque o homem ele tem sentimento, ele tem emoções, ele precisa também falar dessas coisas. E aí no Renascimento foi um período em que os homens começaram a falar de si mesmo, na verdade, através da arte, né? Passando aí para o período barroco, né? É conhecido aí pelos detalhes, requinte e elegância exagerada, né? Em todos os aspectos, tanto nas artes visuais como na música, tá? Desenvolveu-se aí no século XVII, em uma época bastante significativa para a civilização no Ocidente, pois nesse momento ocorriam grandes transformações que revolucionaram a sociedade vigente. Surgiu primeiramente na Itália e logo espalhou-se aí para outros países europeus. Mais tarde desenvolveu-se também no Brasil, tá? E no restante do continente americano com a vinda dos colonizadores portugueses e espanhóis, tá? Então o período barroco é um período aí onde nós temos uma pequena diferença, né? E do período renascentista, né, onde o homem começou a olhar para ele mesmo, e já no barroco já tínhamos, né, essas concepções, inclusive havia também um contexto festivo, né, onde os homens e as mulheres também, né, se agrupavam em um certo momento para festejar sobre algo, alguma coisa, alguém, e faziam aquelas festas, onde antes não existia, não é verdade? Então o período barroco, além também de uma característica do exagero aí das formas, principalmente, né, nesses dois contextos, música e artes visuais. Tranquilo? Aí nós temos o período clássico, né, que corresponde ao século VI ao século IX a.C. e é um dos períodos pelos quais se divide, né, a Grécia Antiga. Os outros são o período pré-homérico, né, século X ao século XII a.C., homéricos aí do século XII ao século VIII, né, antes de Cristo, e arcaico, né, século VIII ao século VI a.C. Nesse período ocorre o ápice ateniense aí de Atenas, né? Um dos motivos terá sido o apogeu aí da filosofia grega, né? Então aí nesse século nós temos aí os conceitos gregos, né, de liberdade, de democracia, né? Então aí é um período onde existem e acontecem muitas descobertas também aí dentro desse período que também vão inovar a questão artística. Tranquilo, meus amigos? Bom, por hoje é só. Não esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque e até a nossa próxima aula.